Bom dia, pessoal. Aí já comecei a gravar a nossa roda de conversas para a posteridade. Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial da Kelly. Muito obrigado por participar. Vou pedir para o Eduardo fazer uma pequena apresentação para a gente. Vou passar a palavra para o nosso colega. Então, boa noite a todos. Boa noite, professora Kelly, os demais professores do curso que estão presenciando também o nosso evento, né? E gostaria de fazer a apresentação da professora antes de iniciar, né, a roda de conversa. Então, a professora Kelly, ela é graduada em licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, em 2015, mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação de Ciência, Tecnologia e Sociedade do Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, em 2019. Atuou como bolsista de iniciação à docência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, no período de 2012 a 2015. Também foi supervisora do PIBID no subprojeto de Física do IFPR Campus Paranaguá no ano de 2015 até o início de 2018. Recebeu menção honrosa em 2019 por ser a primeira discente licenciada no curso de Física e a primeira defesa do curso de pós-graduação em mestrado no campus de Paranaguá pelo IFPR. Atualmente leciona na rede pública estadual via PSS, o processo seletivo simplificado, na cidade de Paranaguá. E iniciou agora em 2020 o curso de doutorado em educação na Universidade Federal do Paraná. Eu agora não sei se algum professor gostaria de acrescentar alguma coisa, professor Caroline ou professor Luiz. Não. Não? Então eu vou passar a palavra para a professora Kelly, para ela iniciar a nossa roda de conversa. Professora, é com você. Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. Nossa, vocês sabem que vocês fazem parte da minha história, então participar de um evento do IF sempre é uma honra, né? Eu vou só abrir a apresentação, daí a gente já começa a nossa fala. Todos estão vendo a apresentação? Está por aqui. Ok, beleza. Ainda é estranho, porque eu não consigo ver vocês, né? Eu não estou acostumada com esse tipo de apresentação, então vamos lá. É meio estranho ainda falar para o meu computador. A professora, né, Caroline e o professor Pompu me passaram, né, que o tema da roda de conversa, né, era desafios do ensino de física na escola pública em tempos de isolamento. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, porque apesar de ser um tema bem amplo, que traz várias discussões, né, nosso tempo não é tão longo como o tema em questão aqui discutido. Né. Eu acho que a primeira pergunta que sempre me faço, né, quando eu penso em ensino de física, e eu acho que convém nesse momento, é por que ensinar física? Acho que é a primeira pergunta que vem. Por que, né, existe esse ensino na escola pública? Por que existe essa disciplina na escola pública? Eu acho que primeiro entender que física, estudar a física é diferente de a disciplina de física, ou ensinar física.
A física, a ciência física, ela estuda o contexto do universo, né, em sua complexidade, em questão da natureza que existe dentro do mundo que vivemos. Mas não é a natureza que a gente estuda em sala de aula, né? A gente apresenta modelos que o homem cria, aonde ele tenta explicar o funcionamento da natureza, ou como ela existe, ou como ela funciona. Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que refletir antes de discutir o ensino de física. Continuando nesse mesmo pensamento, né, aí eu sempre vou trazer algumas referências, que eu acho que é importante isso, né, porque, como eu ouvi de uma professora no meu curso de graduação, né, a roda já existe, a gente só quer tentar aperfeiçoá-la ou melhorar, né, então, né, o ensino de física já está aí há muito tempo, né, para a gente se discutir a sua elaboração ou produção. Então, né, o ensino de física, ele está como disciplina, hoje na escola pública, para o professor mostrar, né, as modelagens, fórmula, conceitos, né, que o homem criou para tentar explicar ao mundo que vivemos, né, em si, a natureza que temos em nossa volta, ou que dependemos dela para nossa sobrevivência. Mas por que ensinar física? Pelo mesmo motivo de qualquer outra disciplina, né? A gente quer conhecer o mundo, a gente quer transformar o mundo, a gente quer facilitar a nossa vida, a gente quer melhorar a nossa vida. Então, ela é uma disciplina tão importante como qualquer outra que hoje é presente no currículo escolar, né? Então, não tem um motivo somente dela. É pensar que o currículo ele é previsto, né, para uma pessoa ter uma base para poder se tornar um adulto, um trabalhador, que consiga viver no seu mundo e, com isso, fazer parte dele. Poder melhorar a cada dia e aperfeiçoar a sua vida, nesse contexto mesmo. Aí eu entro no tema da nossa roda de conversa, né? Quais são os desafios do ensino de física? Então, primeira coisa, eu acho que o desafio de ensinar física. Ensinar física não é fácil, aprender menos ainda. E essa frase, assim, ela me pega muito porque ela vale tanto no contexto, no pensar no aluno e pensar em professor. Porque eu, como professora, se eu não compreendo o conceito, se eu não sei a física, como eu vou ensinar? E pensando como aluno, a mesma coisa, né? Se meu professor não compreende, como o meu aluno vai aprender? E a gente sabe que dentro da sala de aula, o professor não é apenas ele que ensina, ele também aprende em sala de aula. Até mesmo quando há a participação do aluno, o questionamento, a questão do processo dele, de aprendizado, né? Ele vai ter dúvidas, ele vai ter conforme, né, a vivência dele, conforme a base que ele tem, conforme o interesse que ele tem. Então, é um caminho de mão dupla, né? Tanto aprender para ensinar, como ensinar para aprender. Por isso, usamos o termo, né, ensino e aprendizagem. Antes de falar de aulas remotas, que, né, seria o nosso foco nesse momento de isolamento, nós temos que entender que já existem desafios há muito tempo, né, no ensino de física, como no ensino da educação básica. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender o que já existe e o que mudou ou se manteve, de certa forma. No primeiro momento, eu separei aqui alguns desafios, né, pensando no professor do modo geral. Primeira dificuldade que a gente tem hoje no ensino público, ou na educação básica, seria as salas de aula lotadas, né? Hoje, esse ano, né, pela primeira vez eu estava lecionando, comecei o ano lecionando em 3 escolas diferentes. O ano passado eu estava em 2 escolas diferentes, mas eu tinha turmas que tinham 42 alunos na lista, frequentantes 38, 39. Numa sala de aula que não tinha nem meio metro de distâncias das fileiras, que os alunos quase encostavam no quadro de giz, né? Então, isso é um desafio imenso, pensar em aulas de 50 minutos, né? No nosso caso, né, nossa carga horária, né? Já vou discutir um pouquinho mais focado no ensino de física, mas isso é um desafio que a gente tem atualmente na escola pública, que é carregada há muito tempo, né? E pensando em cortes, que a política atual sempre fala, né,
pensar em dinheiro público, nos últimos anos houve um aumento também tremendo de diminuir salas de aula, e com isso aumentou a demanda das que ficam. Poucos recursos didáticos. Claro que sempre a gente vê notícias de implantarem, né, no caso, alguns professores mais antigos lembram das TVs laranjas que entrou no ensino público, tablets para professores, né, projetor na escola, mas a gente sabe que nem todas as escolas têm esse recurso, ou apenas é um aparelho de projetor para uma escola inteira, ou apenas, né, poucos computadores não atendem uma turma de 40 alunos, né? Então, ainda há muita falta de recursos didáticos do professor. Por isso, ainda, a gente vê o discurso do professor estar muito presente com o livro didático, isso pensando em contexto geral, não pensando no conceito só de física. Ainda o professor acaba utilizando o livro didático em maior quantidade em suas aulas, pela pouca disponibilidade de recursos, né? Não vamos dizer que as coisas não mudaram ou não melhoraram, mas ainda não estamos em algo ideal, né? Pensando na nossa realidade do litoral, que é o que eu tenho mais acesso e é o que eu posso, né, afirmar pela minha vivência. Falta de base dos estudantes em conceitos considerados essenciais para a continuidade. Aqui também, gente, a gente pensa num contexto geral. Às vezes um aluno vem, por exemplo, para a aula de física e não tem nenhuma interpretação de texto. Ele não consegue interpretar um texto que você apresenta para ele. O aluno vai para uma aula de geografia, mas ele não entende nada do contexto histórico para entender a importância daquele conceito que a professora vai trabalhar em sala de aula. No caso, o aluno vai para o ensino médio, às vezes, sem saber divisão, né, que a gente precisa tanto na matemática, na química, na física, né, a matemática básica, né, por questões de trabalharem com fórmulas. Então, isso é uma dificuldade que ainda existe, por N motivos, né, que o aluno ainda chega, às vezes, na série seguinte, sem base nenhuma, ou com pouca base, para continuar o seu processo de aprendizagem com qualidade. Desigualdade social e estrutural. A gente sabe que na escola pública a gente tem um público muito diversificado. Assim. A gente tem alunos desde a classe média alta, a gente pode dizer, e desde a pobreza. Alunos que vão para a escola com o intuito de se alimentar, com o intuito de o pai deixar na escola porque precisa trabalhar, né? Isso pensando no contexto geral. Questão estrutural. A gente sabe que a escola pública não tem uma estrutura, pensando até em comparação com a escola privada. Então, são coisas que a gente não pode comparar, né? Então, há ainda escolas, eu tenho uma escola que eu trabalho que não tem laboratório. A biblioteca, ela tem ali, acho que 5 por 3 de metros quadrados. Assim, é uma mini biblioteca, assim, para uma escola que tem 10 turmas, né? Então, ainda há muita desigualdade entre as escolas da rede pública de ensino, né? Tanto em questão do seu público, tanto em questão de sua estrutura. E, por mais que nós temos salas lotadas, nós também temos muita evasão escolar. Claro que isso vale para várias modalidades, né? Hoje a evasão escolar está mais na modalidade do ensino médio e do ensino da EJA, né? O ensino fundamental ainda não há uma evasão escolar comparativa com essas outras modalidades, até mesmo porque são, às vezes, alunos menores, e os pais, às vezes, estão vinculados a um projeto de governo, então eles tentam manter o filho lá, há um controle maior, às vezes, da família, mas, ao mesmo tempo, a gente já começa a ver ali no final do ensino fundamental 2, ali também já começa a existir a evasão escolar na escola pública, e, no meu ponto de vista, um dos motivos é a falta de ser um ambiente atrativo para o aluno, né? Eu acho que a escola pública hoje não é um ambiente atrativo. Múltiplas escolas, tá? No meu caso, esse ano eu estava em 3 escolas, mas, assim, nós temos alguns professores que estão participando, que podem, né, me ajudar a afirmar isso, mas tem professores que, às vezes, precisam pegar 5 escolas. Às vezes, eu já vi casos de pegarem 6 escolas. Aí você pensar que você está atuando como professor em 6 escolas diferentes, com públicos diferentes, com equipes pedagógicas diferentes, com estruturas diferentes, com uma
sociedade em torno, uma comunidade escolar diferente. Esse é um desafio para o professor, para tentar manter a sua prática de ensino com qualidade, com um modo que pudesse atingir a maior quantidade de alunos. Então, isso ainda existe. A gente não consegue, às vezes, concentrar suas aulas em uma única instituição. Né? E entre outros, né? Eu podia aqui falar muitas outras coisas. Questão de desvalorização da nossa profissão, questão das políticas públicas que a gente vê que está difícil, né? Não quero citar muito a questão de política, mas a gente ficou muito tempo sem ministro da educação, né? Ou passamos por 4 ministros, né? Totalmente diferente um do outro nesse governo. Então, a gente tem vários outros desafios que a gente também podia discutir aqui. Mas eu foquei mais na questão mesmo da escola em si, né? De dentro da escola. E agora, né, focar um pouquinho na física. Não quer dizer que esse outro lado deixou de existir. É como nós tivéssemos esses que estão desse lado, no meu caso, o lado esquerdo, e juntasse com mais esse do meu lado direito. Nós temos hoje 2 aulas semanais na educação básica de física. E isso pode mudar se for curso técnico. O que acontece? Tem cursos técnicos que às vezes são 3 aulas por semana, mas não é em todos os anos que o aluno tem aula de física. Então, isso não quer dizer que melhorou. Tem o curso de magistério, num colégio no centro, esqueci o nome, mas eles é um curso de 3 anos, se não me engano, 3 ou 4 anos, mas eu sei que tem só 2 anos que concentram as aulas de física. São 3 vezes por semana, aumenta uma aula, mas é 2 anos, não 3 anos, conforme tem no ensino regular. Para nós, isso é um grande desafio. Né? Nós temos ali documentos oficiais que nos dão diretrizes, que nos dão, né, o currículo que nós deveríamos trabalhar, e a gente sabe que 2 aulas semanais, né, tentando trazer uma diversidade de aulas, né, com qualidade, para tentar abranger os alunos, questões que temos que aplicar avaliações, recuperações de conteúdo, e a gente sabe que 2 aulas por semana é pouco. Aulas experimentais, né? A nossa área, ela tem uma forte pressão de que física tem que ter aula experimental. Claro que é importante, claro que ajuda no processo de ensino-aprendizagem, claro que motiva teu aluno a querer participar daquela aula. Mas em que momento o professor consegue preparar ou adquirir material, ou até mesmo, né, testar antes essa aula para ver se realmente vai funcionar, com 2 aulas por semana e agregando, se não me engano, acho que dá, eu não estou com a tabela aqui, mas assim, a cada 20 horas aulas, nós temos 5 horas de atividades. Acho que é mais fácil falar assim. Então, nós temos 15 aulas dentro de sala de aula e 5 para preparar a aula, corrigir materiais, registrar conteúdos, e claro que a gente queria ter tempo para preparar aulas suplementares. Mas é um desafio. Ou você acaba inserindo na sua vida pessoal, né, tirando o seu tempo pessoal, ou acaba você desgastando também, às vezes, ou às vezes a aula não sai como você esperava, e N motivos aí vai adiante. Desafio nosso, capacitar os estudantes a construir seus próprios conhecimentos relacionados à ciência. Né? A gente não deveria fazer nossos alunos, né, que é o que acontece hoje, às vezes decorar os conceitos para antes de uma prova, ou fazer o aluno entender parte do conceito, às vezes não fica, né, bem claro para ele o que ele está aprendendo, ou ele não consegue localizar aquilo no seu dia a dia, ou ele não consegue ver no seu mundo, na natureza, aquilo que o professor está falando em sala de aula. Né? Então, nós deveríamos, né, fazer o aluno construir o seu conhecimento dentro da sala de aula. E é um desafio por todos os motivos que eu já falei anteriormente. Relacionar, né? Então, ele teria que criar os seus próprios conhecimentos, depois encontrar eles na sua vida. Porque a educação básica vem para isso, para ele poder compreender o seu mundo e ser inserido, com isso transformá-lo ou melhorá-lo. Física clássica e física moderna, eu coloquei ali versus física moderna. Porque nós estamos no século XXI, né, com inúmeras tecnologias aí,
né, celular, cada vez mais pessoas estão tendo acesso ao computador, né, isso pensando só em mídia, né, mas temos aí, mas a gente não consegue sair do MRU na sala de aula. A gente fala de MRU, a gente fala de pêndulo, a gente fala de vários assuntos da mecânica clássica, mas dificilmente o professor consegue falar de quântica, de partículas, de relatividade, né? Por causa de todos esses N motivos que eu falei anteriormente. Então, ainda estamos, já estamos no século XXI, mas estamos falando de conceitos do século XIX. Né? Entre outros, né? Claro que eu também trouxe só alguns, senão a gente podia ficar só procurando aí desafios, que a gente sabe que ainda vai enxergar mais um monte. E isso são desafios que eu estou trazendo da sala presencial. Nem chegamos ainda nas aulas remotas. Então, hoje, né, como eu enxergo, né, e Moreira também enxerga, Moreira, deixa eu só pegar o nome inteiro dele, Marco Antônio Moreira, ele faz parte do Instituto de Física, ele também faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e já tinha lido o artigo dele, e eu penso igualmente ele, né? Como que o ensino de física hoje está, claro, contexto geral, tá, gente, sempre há suas exceções, né, mas olhando num âmbito maior, o ensino de física da educação contemporânea é desatualizado em termos de conteúdos e tecnologias, centrado ainda no professor, então ainda é aquela questão do professor na frente, os alunos observando, enfileiradinhos, quietinhos, olhando para frente, e agindo como máquinas, como a gente estivesse ali falando, e eles fossem enxugando aquilo numa esponja. Comportamentalista, né, ainda há pouca atitude do aluno, né, ainda o aluno é tratado com uma aprendizagem mecânica, né? Vai lá, pratica, acaba memorizando, não aprendendo aquele conteúdo, né? Focado no treinamento para provas, né? A gente sabe a pressão imensa que temos de vestibular, Enem, né? Provas de concurso, né? Então, o aluno, né? Em muitos casos, né? Nós temos uma visão dessa nas escolas privadas, né? E aborda a física como uma ciência acabada. A gente acaba passando isso para o nosso aluno, como o MRU parasse ali. Movimento retilíneo uniforme. A gente para ali, explica o conceito, acabou, vamos para o próximo. Ainda há essa abordagem em sala de aula. Claro que a gente sabe que tem N motivos que fazem a gente manter isso ainda, mas ainda estamos trabalhando assim. E tal como apresentado em um livro de texto, né? Então, o que parece? Que é algo que ele vai lá, né? Tem um começo, meio e fim, não algo contínuo, que é a própria natureza em si, ou como a própria física. Como a gente vê aí, a todo momento, descobertas novas, coisas que respondiam até ontem, hoje talvez não respondam, ou amanhã não respondam mais. Né? Então, hoje, eu ainda enxergo o ensino de física assim, concordando com Moreira. Então, isso foram, né, um pouquinho só para a gente se questionar, relembrar e entender hoje como que está a situação do ensino de física, né, nas aulas presenciais, né? E aulas remotas, né? Primeiro entender o que é aula remota, tá? Eu coloquei aqui uma pequena contextualização, né? Ela foi criada, né, por causa de uma pandemia que nós estamos passando, né? Como a gente, se alguém for pesquisar um pouquinho, não é algo comum. E a própria, né, doença, o próprio vírus que temos agora é algo novo, né? Ninguém tem resposta para muita coisa atualmente. Então, são atividades mediadas pela tecnologia, né, que pode ser tanto por lives ao vivo ou aulas gravadas, e que, ao mesmo tempo, elas se orientam pelos princípios da educação presencial. Que se orientam como? Quer dizer que a gente transformou o presencial para dentro da tecnologia. A gente, que nem no caso do Estado, se vocês olharem as aulas na televisão, né, no nosso caso as aulas são gravadas, não são ao vivo, elas são basicamente igual a aula que o professor dá em sala de aula. Assim, né? Eu vejo igualzinho, né? Minha opinião pessoal, assim, eu vejo o mesmo processo. O professor, assim, não mudou o seu modo de dar aula pensando na tecnologia que está sendo usada. Assim, né?
A única diferença é que agora o professor tem um projetor, então, no caso, assim, ele não precisa desenhar a figura, ele mostra a figura. Mas o meu ponto de vista não mudou nada. Aqui é só um exemplo, porque a gente vai ter outros encontros, né, sobre esse tema, daí os outros professores acho que vão falar um pouco melhor. Mas hoje, no caso do estado do Paraná, né, os professores da escola pública estão trabalhando com, no mínimo, 4 tecnologias diferentes, né? Nós estamos trabalhando com a Aula Paraná, que ela pode ser vista tanto pela televisão, que é onde passa as aulas para os alunos, ou para um aplicativo. Nós estamos trabalhando com o Google Class, que é onde são inseridas atividades para os alunos, ou colocados mais materiais para os alunos, né, que o professor queira auxiliar no processo de aprendizagem, onde o professor consegue ver se o aluno fez a atividade ou não, né, e a participação que há, onde há um lugar do mural onde o professor pode postar ali, ter uma interação com o aluno. Nós temos também o Power BI, não sei como se pronuncia assim mesmo, mas ele é um indicador, onde há, de certa forma, um controle do estado, tanto do professor, como do aluno, como da escola, como da equipe pedagógica. Então, ali a gente pode tirar informações em relação ao acesso do aluno, questões se o aluno acertou a questão ou não. E nós já tínhamos um registro online, né, que para nós é conhecido como RCO, que era um registro online que o professor tem que lançar, né, o conteúdo que ele está trabalhando naquele momento, as presenças do aluno e o registro de notas. Então, eu lanço a atividade em um lugar, pego a resposta em outro e lanço em outro. E eu tenho a aula em outro. E fora que para nós, né, o WhatsApp também está sendo uma grande ferramenta, porque esses aplicativos, eles geram, né, dados, eles geram um lugar, né, armazenamento no celular ou no computador, às vezes o aluno não tem, e a gente utiliza também o WhatsApp. Apesar de não ser, né, considerado, vamos dizer, supor, obrigatórios, né, mas a gente acaba usando muito com nossos alunos, que é uma forma mais rápida de você conversar com ele. Nós não estamos aqui para dizer se a aula remota é boa ou ruim, tá? Pelo menos não é o meu papel. A gente vem aqui só para entender por que ela surgiu na nossa vida, né? Então, assim, a aula remota, ela veio para, né, ou a educação remota, como está escrito ali na citação, ela é algo importante, eu tenho consciência disso, eu quero que todos vocês também tenham, né, tenham consciência disso, porque a gente precisa manter esse vínculo, né, aluno, professor, demais profissionais e, consequentemente, a sociedade. Porque se você pensar no ensino fundamental 1, 2, os pais precisam acompanhar junto. Né? Então, foi necessário, é necessário, né, manter esse vínculo. Então, a forma, pensando, né, que estamos passando por uma pandemia que mexe na saúde pública, era algo que deveria ser inserido. E o que a gente pode aprender com isso? Né? O que nos faz compreender? Né? Que a educação remota, que nós não tínhamos a escolha de educação remota e educação presencial. Né? Tinha que acontecer remota. O que a gente pode dizer que dentro da remota abria mais um leque, mas tinha que acontecer educação remota. Não tínhamos opção presencial. Né? Segundo, né, que nós passamos numa pandemia de um vírus que é novo. Então, as coisas estão sendo descobertas basicamente no dia, né, ou estão sendo elas mudam conforme o dia se passa. Como a gente vê, né, questões de morte, questões de contágio, questões de vacina, a gente está tendo todo dia uma informação nova. E não temos certeza do amanhã, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente espera que logo saia uma vacina, a gente espera que diminua a mortalidade, a gente espera que as pessoas não contraiam o vírus, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, temos que entender que é algo importante e algo que não tivemos escolha para não perder esse vínculo. Né? Desculpa. Então, daí eu comecei a refletir, né? Claro, né? Que desafios que foram encontrando, conforme a gente vai passando e vai conversando com nossos colegas. Vou fazer o mesmo, né, trabalho, né? Pensar num contexto geral, depois num contexto mais específico. Contexto geral. Antes nós falamos de salas lotadas no ensino presencial. Agora nós estamos falando de salas vazias. Né? Porque
no primeiro momento, nós paramos as nossas aulas no estado no dia 20 de março, mas oficialmente as aulas remotas começaram no dia 6 de abril. Então, teve um tempinho ali, né, para os alunos, né, ficarem sem esse vínculo obrigatório, depois se tornou, né, e se voltou às aulas serem obrigatórias, contando como ano letivo. O que aconteceu? Primeiro, os alunos estavam todo mundo perdido, todo mundo, né, tanto o professor como a equipe pedagógica, como a escola, como os alunos, e foram chegando, né, solicitações, exigências, né, vamos fazer, né, e a primeira coisa que foi feito foi encontrar os alunos, né, e quando a gente foi procurar os alunos, foram aparecendo mais desafios. Eu ainda tenho turmas que eu tenho 5 alunos de acesso, uma turma de 35 alunos, 6 alunos de acesso, minhas aulas remotas. Ainda poucos recursos tecnológicos, né? Primeiro, o que aconteceu, né? A gente exigiram do professor que ele fizesse aula remota, participasse das aulas remotas, mas em nenhum momento não foi nos dado um auxílio. Né, nós estamos usando os computadores nossos, estamos internet da nossa casa, né, usando os nossos celulares particulares, né, nossos dados celulares. Nós temos que lidar com alunos que não têm também recurso tecnológico, tentar convencê-los, fazer os pais entenderem que eles precisam talvez emprestar para os seus filhos, né, entender, fazer para o aluno mostrar que aquilo é importante, ele buscar às vezes outra tecnologia, acesso, né, que nem no caso teve uma escola que eu trabalho, que abriu o laboratório de informática com certo controle agora, nos últimos, né, tempos, assim, para... Eles têm um controle, acho que a cada 3 alunos podem usar, para ter distanciamento, tudo, para tentar trazer mais alunos para essas aulas remotas. Então, isso não mudou muito, né? Ainda continuamos com poucos recursos. O que mudou é um modo de acesso e um modo de utilização do pouco que a gente tem ainda. A falta de interesse em participar, né? Isso houve de ambos os lados, tanto em relação ao professor das aulas remotas, como do professor com o aluno nas aulas remotas, né? Então, também teve muitos professores, assim, não querendo participar, porque não ia funcionar, porque não ia dar certo, mas também a gente não tem outra opção, não tínhamos outra opção, né? Então, também teve muito esse momento no começo das aulas remotas, assim, ainda tem, né, a gente vê que cada vez mais eles estão exigindo coisas novas e poucos professores estão fazendo. No caso, agora eles começaram a exigir, né, reuniões no Meet com um certo período mínimo e uma certa quantidade por semana, né, por quê? Porque poucos professores então estão tentando interagir com seus alunos. Desigualdade social estrutural, isso cabe com todos os outros anteriores, né. Nós temos alunos que mal têm comida na mesa, né? Quem dirá um celular para acessar, ou um computador para acessar. Então, o que foi visto? Foi mostrado para o governo essas limitações, é aí que começou. Lá por maio, se eu não me engano, maio, junho, depende da escola, algumas começaram antes, outras depois, começaram a entregar, os pais os pais ou os alunos iam na escola buscar atividades impressas. Então, além do professor, né, ter que participar com o seu aluno nas aulas remotas, o professor também ainda tem que adquirir essas atividades, às vezes até montar as atividades, né, porque eles têm um aluno com laudo, um aluno, né, que precisa de uma atividade diferenciada, e buscar na escola, né, depois a gente tem que esperar, né, essa atividade voltar para a escola, aí tem todo o processo de quarentena, né, que a escola tem que fazer, aí depois o professor busca essa atividade e corrige para aí sim lançar a presença ou nota para o seu aluno. Evasão escolar. Apesar de existir na presencial, continuamos com isso. Como eu falei, eu tenho turmas que eu tenho 5 acessos, 6 acessos, né? E eu vejo que as 3 escolas que atualmente eu trabalho, elas vivem em bairros, são de bairros diferentes. Aqui é mais central, é que eu tenho mais acesso, né? Aqui é num bairro de vulnerabilidade, isso, me perdoe se eu falei errado, mas é um bairro mais carente, onde há muita existência de tráfico, de prostituição, assim, é uma escola que tem pouca participação,
né? E a gente entende, porque tem muitos alunos nossos que acabaram conseguindo trabalhos durante esse tempo que ficaram longe da escola e dão prioridade para o trabalho, não para voltar às suas aulas, por questões financeiras. Novamente, múltiplas escolas, que nem no meu caso também, né, usando como exemplo, eu tenho 3 escolas diferentes, né? Então, eu tenho 3 reuniões com a equipe pedagógica, eu tenho 3 conselhos de classe, 3, né? 3 escolas com conselhos de classe. E isso não é feito, às vezes, no nosso horário de aula. Né? Isso são feitos em horários de aulas muito diferentes. Às vezes acontece em mesmo horário, eu tenho que escolher qual reunião eu vou participar, eu tenho que, às vezes, no meu dia, que seria meu dia sem vínculo com a escola, às vezes eu vou participar da reunião, né? E entre outros, né? Pensando no contexto geral. Agora, né, não desconsiderando novamente o outro lado, mas indo agora com foco mais para a física. Carga horária de trabalho. Né? A gente já tem a enorme cobrança de aulas de física serem aulas difíceis ou aulas que tem que trazer um material diversificado, porque o aluno não entende, o aluno não compreende. Então, carga horária de trabalho. Imagine, olhar para o seu aluno já não é tão fácil, já não é fácil ensinar. Imagine não olhar, não estar perto dele. Então, o que aconteceu? A carga horária nossa, eu não sei nem dizer, assim, dependendo da semana, quantas horas eu trabalho. Teoricamente, eu tenho 30 horas aulas, mas eu tenho certeza que eu trabalho no mínimo 50. Primeiro, porque a gente tem aqueles 4 aplicativos diferentes, né? Só para coletar dados, lançar, a gente já sabe que demora um monte. Né? Segundo, meus alunos, eles mandam mensagem no WhatsApp, por exemplo, eu não vou deixar de responder meu aluno. E às vezes meu aluno, né, eu tenho muitas turmas no período da noite, de terceiro ano, que trabalham o dia inteiro, então chegam à noite, assim, querem fazer atividade, tirar dúvida, claro que eu vou atender meu aluno. Só que isto também atrapalha todo o outro contexto, né? Nós estamos passando um momento de pandemia, onde sua casa é seu trabalho, é seu lazer, tem sua vida pessoal, muitos aqui podem ter filhos, no meu caso eu não tenho, mas podem ter filhos. Então, a carga horária, se for pensar, nós estaríamos já, né, podia ter terminado o ano, alguns professores já tinham cumprido a carga horária. Aula diferenciada é outro desafio, porque eles nos cobram, assim, há uma cobrança, né, de acesso, de produção do trabalho, né? Mas como fazer aula diferenciada, né, para um aluno que mal consegue abrir a atividade para responder? Né? Como eu vou mandar um vídeo para o meu aluno se ele tem um celular de dados, se ele baixar aquele vídeo, acaba a internet dele na semana? Né? Como, né, trabalhar assim? Então, a gente está sempre sendo pressionado, né, na área artística principalmente, porque é uma disciplina que ainda há muita reprovação, vamos dizer assim. Capacitar os estudantes também, né, ainda é um desafio, tanto presencial como na aula remota. E no caso do estado do Paraná, né, a gente sabe que nas privadas não é assim, mas eu também não sei como que está a situação dos outros estados exatamente para afirmar. Mas no nosso caso, a gente trabalha com aulas que não somos nós que lecionamos. Então, há um professor que foi selecionado pelo Estado, que vai lá, faz a aula, coloca na televisão ou no aplicativo, e a partir dessa aula que o professor deu, a gente tem que trabalhar com nossos alunos. Mas, às vezes, o professor traz uma linguagem que não é a que eu sei que meu aluno vai compreender. Às vezes, meu professor fez um exemplo que o meu aluno, não entendeu nada. Então, eu acabo, às vezes, tendo que fazer outro exemplo, né? Dar a aula, às vezes, novamente, para o aluno que procura para tirar dúvida. Então, assim, depende do assunto, principalmente no primeiro ano, como esse meu caso foi o que mais procurou, às vezes eu tenho que explicar, fazer aulas particulares, basicamente, às vezes 5, 6, 7 vezes, né? Então, é um desafio enorme, né? Você tem que trabalhar com uma aula que não foi você que produziu, conforme a realidade que você conhece, aquela que você está presente. E a própria, né, física à distância. Nós sabemos, né, das limitações da presencial, quem dirá a distância. Para nós que somos adultos, né, no meu caso também eu estou estudando no momento, já é difícil a gente sentar, né, se focar, né, separar um tempo para estudo, separar o tempo para assistir a aula e produzir a atividade, a avaliação que for necessária. Imagine para um aluno de ensino médio, de ensino fundamental, né? Entender, às vezes, um exemplo que já aconteceu de eu ver em aulas, assim,
uma linguagem, assim, até, de certa forma, pesada para o ensino médio, assim. Eu acho que o professor tem um público da capital, não sei, assim, eu tento buscar também o que fez o professor querer usar aquela linguagem. Claro que se a gente pensar como professor, para nós é fácil compreender. A gente estudou, a gente fez a graduação, a gente tenta estudar sempre, eu pelo menos tento sempre estudar o conceito que eu vou trabalhar na aula, rever dúvidas, porque a gente também, né, tem outras coisas na mente. Mas para um aluno do ensino médio, assim, você fala, meu, acho que o aluno nunca ouviu aquela palavra na vida. Assim. Então, essas são algumas coisas que eu trouxe, mas como eu falei, a gente podia falar de muito mais, né? Mas são apontamentos que eu acho que está mais fácil de enxergar, e nosso tempo é curto. Aí eu trouxe uma pequena visão do que eu acho que deveria ser essas aulas remotas, né? Como elas deveriam estar acontecendo, né? O objetivo delas, né? Que elas estão ali, estão acontecendo e foram inseridas, mas eu acho que elas deveriam ter esse objetivo que, não, no meu caso, no que eu acho não está acontecendo. Né? A aula deveria ser centrada no aluno e no desenvolvimento das competências científicas como modelagem. Mas ainda estamos trabalhando com o sistema de comportamento. Deixa eu lembrar aqui, senão não fala besteira. Comportamentalismo. Ainda estamos, apesar da aula estar na televisão, né? Ainda há um ensino de aprendizagem mecanizado. Segundo, né, essa modelagem de argumentação, comunicativa e validação. Focado na aprendizagem significativa de conteúdos clássicos e contemporâneos. Tem 2 vezes também aulas por semana na televisão de física, mas é cada dia um tema diferente. Né? A impressão que parece é que o aluno vai chegar ali, aqueles 50 minutos de aula, ele vai absorver tudo que o professor falou e vai conseguir, na próxima aula, absorver um novo conteúdo. Né? Eles até colocaram, assim, por causa que os professores né, questionaram, assim, alguns dias de revisão. Não vou dizer que também que a SED não tentou melhorar com o tempo, porque não está melhorando com o tempo. Né? Mas, assim, ainda há muito conteúdo. Assim, eu queria que eles parassem e pensassem como aluno, falassem, será que o aluno conseguiu absorver tudo que foi passado naquela semana? Né? Pensando que nós, assim, temos que lançar também avaliações, recuperações, então já são aulas que algumas nem serão lançadas no sistema. Né? A gente não tem como lançar todas as aulas que estão falando da televisão, porque não há tempo hábil para isso. Fazendo o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. Nós estamos fazendo uso em si, do significado. Mas o uso aqui vem de isso fazer parte do processo do aluno. Né? O aluno tem uma televisão que ele fica ali na frente e se fica, porque eu tenho relatos de alunos que falam, professor, eu nem vejo a aula. Eu simplesmente vou lá, resolvo a atividade, procuro no Google, vejo no livro didático e nem vejo a aula. Então, o aluno não está utilizando a ferramenta tecnológica que ele tem ali. E o professor, o computador, né, no caso ele podia ser celular também, né, como mediadores. Né? Eu acho que isso é que deveria chegar para nós. Eu não estou aqui, né, a gente não está questionando que, né, não é algo ruim, a aula remota, não é isso que eu quero. Mas o que eu acho é que nós não fomos preparados, nem nós, professor, nem os nossos alunos, né, a partir do sistema educacional que temos hoje, né, de um dia chegar a trabalhar com aulas remotas e realmente ter um resultado positivo, ou conseguir realizar um processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que está vindo cópias, a gente sabe que o aluno os alunos que estão tentando de verdade, a gente sabe que tem alunos que encontraram empregos e não vão voltar para a sala de aula, a gente sabe que tem grupos de alunos que se juntaram e falaram assim, não, eu não vou voltar mesmo, porque para mim não funciona, eu não acho que isso é legal. Como nós temos também professores que são de uma certa idade, que têm dificuldade de mexer com tecnologia, e é meio que você aprende, vamos embora. Né? A gente tenta, né, trocar informações, né? A gente recebe vídeos informativos, mas tem pessoas que têm essas limitações, né? Mas em um momento nós recebemos por exemplo, um notebook do professor para dar suas aulas remotas. Né? Tem escolas que nem tem internet, quem dirá mandar uma internet para o professor.
Então, a gente não foi preparado para isso, como a gente pode ver em algumas redes privadas, né? Então, eu espero só que a gente esteja aprendendo com isso, né? Afirmo, teve modificações desde o dia 4 de abril até o dia de hoje. Então, a SEB tentou escutar algumas reclamações do professor e foi modificando alguns aplicativos ou um modo que foi inserido algumas informações. Mas eu acho que falar da aprendizagem hoje, tanto no ensino físico ou no modo geral, eu acho que é muito difícil. Essas são as referências que eu trouxe, né? Eu sabia que era um tempo curto. E muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado a você, Kelly, pela ótimas colocações. Como a gente está falando como roda de conversa, talvez ele mude um pouco a ideia, porque a ideia não é necessariamente fazer perguntas, né? Mas sim coloque a sua própria experiência, o que vocês, os outros professores que estão dando aula dessa forma, ou alunos, tem alguma perspectiva de como é esse desafio, né? Uma questão interessante que a Kelly colocou, que é até tema do meu trabalho de pesquisa, é essa relação de vulnerabilidade social e como as escolas do litoral ali do Paraná, que tipo de instrumentos elas têm em sala de aula. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, não fiz nenhuma apresentação sobre isso, né, já que foi um tema que a Kelly trouxe de sopetão, vamos dizer assim. Então, só para dar uma contextualizada, o que foi feito aqui foi uma divisão das regiões do litoral, utilizando alguns indicadores socioeconômicos e culturais que indicam a vulnerabilidade da região. Então, a gente tem aqui a cor que indica a vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, média alta e assim por diante, com os dados do censo. Daí, com os dados do censo escolar, foram pegos alguns dados sobre questões da escola, né? O que ela tem ou não. Então, por exemplo, a gente pode ver o percentual de escolas com atendimento educacional especializado. A gente percebe que em regiões de alta vulnerabilidade o percentual é menor. Outra questão também que a Kelly trouxe é a presença de bibliotecas, né, enquanto as escolas em regiões de baixa vulnerabilidade, quase todas elas têm 100% de bibliotecas. Se a gente for olhar as de alta vulnerabilidade aqui, e a gente chega à questão da internet dos laboratórios de informática, né? A gente consegue perceber que, inclusive, foi uma coisa que houve um sucateamento dos laboratórios de informática, que, inclusive, eu fui vendo, tanto acompanhando alguns estagiários, que eu fui vendo a diminuição dos tamanhos do laboratório de informática, a precarização dos materiais. A gente vai percebendo essa precarização que agora a gente percebe como um problema atual, né? Parei de compartilhar, né? Faz assim, Kelly, se eu parei. Parou, parou. Então, se a gente for pensar nessa questão, realmente é um desafio complexo de como a gente percebe esse tipo de problema, né? Principalmente na educação pública, porque a gente tem uma variedade de situações de vulnerabilidade. Temos acesso à internet, temos a estrutura familiar, que muitas vezes não tem aquela pessoa que consiga cuidar da criança, que consiga ajudar ela a fazer atividade, que esteja ali com ela mesmo, não esteja trabalhando. A gente tem um conjunto de desafios, né, para essas pessoas que ela é muito complexo de se lidar. Então, acho que um dos desafios, como a Kelly colocou, inclusive, talvez tenha relação com essa baixa participação dos alunos,
seja nesses lugares de alta vulnerabilidade mesmo, você tem desafios muito grandes, assim, que não é só ofertar o celular que vai resolver o problema para eles. Tanto que essa escola que o professor ele falou é bem isso, ela que tem menos acesso, acabou aumentando a participação a partir do momento que a escola pôde ofertar atividades impressas. Porque daí o aluno, né, aquele que ainda quer tentar manter o estudo, vai lá, busca, né, correndo risco, né, da pandemia, mas busca atividade, leva, mas às vezes demora um mês para devolver a atividade, é todo o processo de descontaminação, e é o que tem mais, assim, participação na atividade impressa, porque o aluno não tem condições de ter uma ferramenta para trabalhar, para utilizar. Uhum. A gente percebe essas questões que são muito complexas, né? É, mas a gente tem outros professores aí que dão aula, não necessariamente para física, né? Mas que dão aula também no estado. É, gostaria que falasse um pouco também como é que está a experiência. Acho que o Eduardo, que eu lembro, está dando aula no estado também. Sim, professor. Eu acabo tendo as mesmas dificuldades que a professora Kelly comentou aí, né? Poucos acessos, apesar de que eu tenho uma escola que é mais central, mas mesmo assim são poucos acessos, porque na verdade este ano eu estou com turmas de matemática, né? Então são alunos de ensino fundamental. Tenho 5 turmas de sexto ano. E geralmente as crianças de sexto ano eles não têm maturidade para trabalhar dessa forma, né? Nessa modalidade. Então eles precisam de, de um acompanhamento com os pais, mas nem sempre os pais também podem acompanhar. Então, geralmente, isso ocorre no período da noite, quando os pais chegam do serviço em casa, né? Então, existe muita dificuldade nessa parte aí. Inclusive nessas atividades impressas que a professora comentou, eu também tenho ido nas escolas buscar essas atividades impressas, mas também são apenas alguns que entregam. E assim, com o ensino, na verdade, na questão das turmas de ensino médio, eu não sei dizer como é que estão, porque esse ano só estou com o ensino fundamental. Mas no ensino fundamental, mesmo assim, está muito difícil de seguir, de dar sequência no conteúdo com eles. Não sei se tem mais algum professor que tenha uma experiência parecida ou diferente. O professor Gustavo, que está participando também. Boa noite. Então, eu estou participando do Aula Paraná, né? Eu sou professor lá do primeiro ano deles e eu vejo assim que existe digamos assim, Paraná, não sei se é o litoral, né, em si, mas assim, Paranaguá, nas escolas que eu vejo, ela é meio que um caso, um ponto fora da curva, vamos supor assim, por causa que a gente vendo os dados do estado, né, o que a gente acaba visualizando é que hoje, por exemplo, o Estado ele vem em torno de, pelo que a gente estava observando nos dados que eles nos passam, né, nas reuniões semanais que eles fazem, o Estado hoje, por exemplo, ele tem, né, a média de acesso, a média de resposta que eles têm, né, que eles usam o Power BI para poder fazer isso, para poder ter essa logística de visualização, de acesso às respostas lá no Classroom, seria em torno de 8 milhões de respostas por dia, né? E eles estão na base de 7 milhões, né, no estado. E assim, eu vejo realmente, por exemplo, que eu trabalho na escola, numa colégio central, no Alberto Gomes Veiga, a média de acesso lá é em torno de 50%. O Carmen Costa, que é um colégio mais retirado, né? Ele tem uma média menor que isso. Ele eu tenho que nem eu tô mesmo caso que a Kelly. Tem sala que eu tenho
4, 5 alunos que acessam, né? E a média realmente aqui, pelo que eu estou vendo, mesmo escola central, é de em torno de 50% de acesso. Nas escolas particulares, a gente tem uma média em torno de 80 a 90% de acesso das atividades. Mesmo na escola particular, né, na Adventista no qual eu trabalho e no SESI, a gente tem alunos que eles não acessam, né, de forma alguma. Mesmo com a escola intervindo, ligando, né, falando, a gente tem esse problema em si. Mas no estado, de modo geral, pelo que eles nos passam, assim, né, pelo que eu vejo, em torno de 75 a 80% de acesso das atividades do Aula Paraná. Né? Paranaguá, que eu vejo, assim, a minha análise pessoal é que é um ponto fora, assim. Eu acho que, professor, não só Paranaguá, acho que litoral, sim, porque também estava com o pessoal de Pontal, assim, Matinhos, também, assim, tem escolas pontuais que têm tem um melhor acesso, mas acho que o litoral em si, assim, Antonina, assim, acho que a região litorânea, assim, tá feio mesmo. Porque eu sei que Maringá, cidades assim, estavam mesmo um acesso Isso, legal. isso mesmo. O pessoal estava tendo bastante, né? Eles têm uma preocupação assim muito grande com relação a essa aula remota, assim, assim, o que eles nos passam, né? Principalmente que eles têm ideia de que eles não têm, eles têm ideia assim, de que eles não estão conseguindo fazer o que seria ideal, né? Isso assim para nós é muito claro, né? Todas as aulas, por exemplo, que são feitas no Aula Paraná, a gente tem tipo apoio de um técnico, né, de física, junto com mais 2 pedagogos, e a gente segue meio que um padrão, né? Existe um conteúdo que é construído dentro das diretrizes do Paraná. Realmente a forma como eles constroem é uma forma bem diferente, assim, sabe? Eu também eu fiquei meio estranho, assim. E realmente dá aquela impressão de que eles têm bastante conteúdo, né? Eu vou falar a questão do ensino médio, por exemplo. Quando eu comecei, né, no Aula Paraná, eles já começaram com quantidade de movimento já de primeira, assim, né? Acho que no segundo bimestre, se vocês forem analisar lá em julho, que começou, eles começaram já com quantidade de movimento e impulso, que eles já tinham iniciado isso lá no primeiro bimestre, né? E eu não entendi o porquê disso, porque se você for analisar pela nossa tradição, né, inclusive dos livros, da escola particular, inclusive, a gente fala isso depois lá de força, das leis de Newton, né, tudo. Mas eles queriam construir o conceito, por exemplo, de força, né? Então, eles explicaram, por exemplo, quantidade de movimento, impulso, conservação, quantidade de movimento, sem chegar naquela parte de colisão, né? Mas só explicaram isso, tentaram construir esse conceito, né? Para aí sim chegar, por exemplo, nas leis de Newton, que daí eu comecei a fazer uma explicação em cima disso, né? E agora, né, a gente daí falamos sobre força, acho que eu não sei qual é a aula que está ali, mas aí agora acho que vai falar sobre força elástica, e tudo mais, né? E depois agora a gente vai terminar com a parte sobre energia, né? Que a gente vai estar finalizando ali. Mas eles seguem uma outra linha, realmente, né? Então, assim, eles meio que não é uma bagunçada no conteúdo, mas com uma ideia de construir, né? Essa foi uma passagem que foi nos dada, né? Com uma ideia de construir um conceito, né? Essa que é a ideia deles, né? Agora, se é feito ou não, já, digamos assim, aí eles pegam meio que digamos assim, uma amostra do Estado, né? E infelizmente, às vezes, o que acontece numa escola, né, não representa o que acontece, às vezes, no Estado em si. E o que a gente percebe, né, nas nossas reuniões e no feedback que vem dos alunos, inclusive, é que é meio complicado, assim, porque o pessoal fala, às vezes, para nós que o exercício, às vezes, por exemplo, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa, os alunos falam que o nosso exercício é muito fácil, né? Então, é difícil dosar isso, né? A gente conseguir equilibrar isso, né? Então, ao mesmo tempo, por exemplo, num exercício que eu tenho lá de uma aula minha, que os alunos, eu fico acompanhando, né, as resoluções lá. Tem aluno que, né, não entendi, não deu certo, mas tem bastante aluno que, por exemplo, consegue fazer, né? Então, aí a gente
fica nessa, né, do que está certo, o que está errado, né, como acertar. Infelizmente a gente não consegue pegar todos, né, é bem complicado mesmo, assim, porque a gente está falando num conjunto de, sei lá, acho que é 700 mil alunos, por aí, né, então é bastante, é bastante coisa, né, e eles, mas eles assim, só finalizando a minha fala, assim, que eles ali no estado, eles têm uma preocupação, assim, bem forte, né, e assim, uma coisa que eu percebo deles é que eles têm uma preocupação sempre em tentar passar para o aluno o básico, né, para que a gente consiga, depois que sair da pandemia, que a ideia deles, eu acho que a princípio, voltar em setembro, né, pelo que a gente está ouvindo dos bastidores, e junto com, nessa volta, acabar indo junto com a aula Paraná, inclusive, pelo que eu entendi, nós vamos continuar, né, com a aula Paraná, junto com a aula presencial, dá apenas um subsídio, né, básico, bem básico mesmo, para que quando a gente voltar para a aula presencial. Travou, Gustavo, o finalzinho da sua fala? Voltou? Voltou. Eu não sei onde que voltou. Subsídio. Para que a Subsídio. gente consiga, digamos, uma competência bem básica para que a gente consiga isso, para que a gente consiga dar condições de voltar na aula presencial mesmo, porque eles têm noção plena assim de que voltar, digamos assim, substituir o professor, sabe, essa coisa de não rola, né? Eles têm consciência plena assim de que a gente em sala de aula é fundamental, né? Porque é justamente aquilo que você falou, né? Assim, para a gente analisar aquele material, preparar aquele material para aquele aluno, para aquela sala, né? Infelizmente a gente tem que estar ali, né? Esse contato ele é fundamental para a gente poder fazer um material significativo, né? Para o nosso aluno, né? E fora os outros objetivos que a escola tem, né, de socialização, a questões né, de ser um ambiente de uma comunidade, né, que a gente perde nas aulas remotas, né, o aluno perde essa parte, né. Assim, né, realmente, mas uma questão que ficou, apresentou-se na fala de todos aí, que talvez seja um dos E desafios. assim, sabe, pode falar. Não, pode ir, Pode pode falar, falar, professor. Gustavo. Um dos desafios que a gente vê nessa questão Não, de. é que a internet tá ruim pra caramba. A internet tá ruim. Deixa eu reiniciar meu modem aqui. Eu vou reiniciar meu modem, que o meu modem tá dando pau aqui, só um minutinho. Uma dessas questões que é interessante colocar nessa, tanto da socialização quanto até uma questão que a gente, enquanto professor, às vezes se preocupa muito, que aquele comentou, por exemplo, é criar esses instrumentos avaliativos. Vamos pensar para além da questão do aluno copiar ou não, mas muitas vezes como que a gente vai conseguir perceber essa aprendizagem sem poder ter uma conversa muitas vezes mais direta com o aluno, né, de construir um diálogo com ele. E se a gente for pensar também nesses objetivos que aquele trouxe, de uma de um ensino, esqueci o termo agora, aquele significativo, Isso. né, do Moreira, a questão do social ela é muito importante para essa construção, né? Inclusive a teoria que embasa isso traz isso.
às vezes, de pensar essas atividades e atividades avaliativas que consigam contemplar essa relação social da argumentação. Eu vejo isso como um desafio muito problemático para a gente pensar é, no ensino de física, né? Se a gente não consegue utilizar esse instrumento, que é essa conversa entre o professor e o aluno, ou entre os alunos em si, torna-se principalmente, por exemplo, quando a gente pensa na atividade impressa, que às vezes com a internet, com o computador dá para se utilizar outros meios, eu vejo isso como um desafio bem grande se a gente for pensar na aprendizagem mesmo desses alunos. Por isso que eu finalizei a minha fala falando isso. Acho que pensar em aprendizagem agora eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo de manter o vínculo com o aluno, de mostrar para ele que todas as disciplinas são importantes, que, né, que a educação é importante, que né, ele precisa se manter ativo pensando, mas, assim, eu acho que a sociedade em si, né, até olhando no modo universal, até países de primeiro mundo estão tendo suas dificuldades com aulas remotas, né? Então, eu acho que esse momento também é mais para a gente manter esse vínculo, assim. Eu tenho uns alunos, assim, de terceiro, que eu estou começando em terceiro ano esse ano, são alunos que eu já conhecia, que conhecem meu modo de trabalhar, que vêm, me procuram no modo pessoal, no WhatsApp, professora, me passa aí exercícios para vestibular, porque eu quero tentar o Enem, eu quero tentar mesmo assim. Aí eu acabo dando uma atenção particular, porque eu vejo que há uma vontade própria, assim, porque é difícil você tentar dizer que vai ter dessa quantidade, por mais que seja pouca, 100% da aprendizagem. Eu acho que é muito difícil falar disso agora. Sim, e eu acho que tem isso que você colocou também. Vamos pensar no projeto de vida dos alunos, né? Se a gente for pensar assim, o tempo, apesar dele deveria ter parado, ele não parou, né? Se a gente for pensar, a gente tem muitos alunos aí que conseguem fazer aulas online, que tem outros métodos para conversar mesmo com os alunos, fazem aula no Meet, onde você consegue ter esse diálogo sobre o que você está aprendendo, o que você está ensinando, enquanto um outro grupo de alunos você não tem esse tipo de acesso, né? Eu acho isso um desafio bem complicado se a gente for pensar na igualdade, né, entre as pessoas, chamar assim. Se vocês forem analisar assim, a gente realmente está numa situação, né, assim, acadêmica, né? Eu até falo do acadêmico bem prejudicado mesmo, né? Isso em qualquer rede, sabe? Até às vezes vem mãe querer falar, né? Pais preocupados, e aí, né? O acadêmico, infelizmente é prejudicado, né? As aulas, elas, por mais que a gente tente, né? Eu vejo por exemplo, tem colégio meu que trabalha pelo Teams, a gente tem aula diária, né? Tenta fazer tudo ali, mas não, mas realmente falta, né? E a parte social, ela ajuda bastante, né? Esse contato humano, essa coisa da aproximação é do ser humano, não adianta, né? E a gente precisa disso para aprender. E, e assim, a única coisa boa que eu tiro disso, né, que eu inclusive eu falo para meus alunos, é que por mais que a gente esteja, por exemplo, numa época dessa, a gente está aprendendo uma outra coisa, né, que é aprender a de alguma forma ser um pouco mais organizado, né, porque assim, se você não aprender a organizar o teu estudo, a organizar a sua vida, né, com plataformas, né, infelizmente a nossa vida vira um inferno, né?
Então, assim, a gente precisa aprender, por exemplo, a usar uma plataforma, né? Eu vejo, por exemplo, assim, que a minha esposa, por exemplo, ela trabalha na área portuária e ela precisa ficar sempre vinculando documentos, é sempre trabalhando com, né, plataforma de N situações, Receita Federal, Sescomex, não sei o que, Receita do Estado, mapa, sabe? Então, assim, eles aprendem de alguma forma a se habituar a isso, né? Hoje o nosso aluno, por exemplo, de ensino médio, o objeto dele, né, principalmente o aluno da escola, né, de modo geral, né, eu não posso dizer assim que todo aluno ele quer ir para a faculdade, porque ele primeiro ele quer trabalhar para poder comer, né? Tem muito aluno assim e o sonho dele é trabalhar, né? E assim depois é querer estudar, é ter faculdade. A gente fala em faculdade, mas para ele às vezes é uma coisa distante, né? Para ele e ele quer trabalhar e assim, de alguma forma, quando o aluno ele aprende, por exemplo, a se organizar na frente de um computador, né? Aprender a postar, aprender a utilizar o Classroom, ele está aprendendo de alguma forma uma coisa diferente, porque é difícil isso. Eu falo por mim porque, né, a gente pode ter mestrado, pode ter ensino superior, doutorado, seja o que for, mas quando pega um negócio desse aqui, a gente se bate, né? Porque é difícil da gente ter, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, que são ferramentas intuitivas, né? A gente acha que, por exemplo, o nosso jovem, ele está na era da informática, né? E ele sabe muito mais do que a gente, mas na verdade não, eles são uma geração mais intuitiva, né? O jogo é intuitivo, o WhatsApp é intuitivo, o Facebook, o Instagram é intuitivo, o TikTok é intuitivo, né? Mas a plataforma ela não é, né? Então assim eles precisam de alguma forma se familiarizar com isso. E a gente vê muito aluno com esse tipo de problema, né? Então às vezes entrar na plataforma com o e-mail errado, né? Porque existe um e-mail institucional, existe um e-mail arroba escola, né? Como existe um arroba SESI, Senai, ou existe um arroba Isuparo, existe um arroba Adventista, um arroba não sei das quantas, e ali no login, né, fica vários e-mails, né, como acontece comigo aqui, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa a gente precisa, né, de alguma forma estar habituado. E a única coisa assim, que a gente pode aprender, né, que é essa organização, né? E que a gente aprende a trabalhar, né, aprende a organizar, que é uma coisa difícil, né, de fazer, de adquirir. E, e, e sabe? E de alguma forma também, se você conseguir levar, né, é uma forma de aprender também a estudar um pouco sozinho, né? Porque a gente percebe assim que hoje o nosso aluno ele é muito dependente do professor, né? E a gente sabe que o aprendizado, né, muitas vezes ele acontece com o professor que dá o gatilho, que dá o empurrão, mas né, o estudo, né, o suor, principalmente na área de ciências e tudo mais, ele acontece, a área de matemática, né, ele acontece naquele momento em que o aluno, pelo perdão da palavra, ele senta a bunda na cadeira e faz, né, da mesma forma como o português, né, a história você senta e lê, você conversa, mas né, você precisa ter esse momento teu, né, para inclusive você ter argumento para poder discutir, para você poder ter um argumento em cima disso. Né? Eu vejo, por exemplo, nas outras escolas na qual eu trabalho, em que a gente tem essa roda de conversas, né, mais longas, né, por exemplo, assim, que promovem as discussões, a gente sempre bate no mesmo problema, que é a falta de argumentação por falta de leitura, por falta de cultura, por falta de situações, né? Eu, por exemplo, o ano passado eu fui participar de algumas coisas ali, sobre, por exemplo, de robótica e tudo mais, e a gente percebe como né, o nosso Paranaguá, né, o nosso Paraná, ele perde nesse requisito, porque justamente a gente não tem essa cultura né, do estudo mesmo. Né? A gente olha, por exemplo, outros estados, né, no Nordeste principalmente, né, com equipes, por exemplo, da área da robótica, por exemplo, na qual eu estava participando, em que os caras eles eram extremamente organizados, extremamente é, é, decididos e tinham uma boa engrenagem, né, uma boa sincronia, justamente porque eles estudavam o que estavam fazendo, sabe? Tipo assim, e a gente achando aqui que estava arrasando, né? Então, assim,
é um momento que a gente pode tirar isso, sabe? Eu só consigo ver dessa forma, né? De que é um momento para a gente poder refletir, né? Aprender uma ferramenta, aprender porque realmente plataformas elas existem, elas vão ter por aí, né? Independente da área que você for trabalhar, né? Principalmente nós que somos de uma área portuária aqui, e como eu disse, o nosso aluno ele precisa comer, né? O nosso aluno do ensino médio, principalmente da escola pública, ele quer trabalhar, ele quer, né? Da rede privada também, se vocês, né? Eu trabalho nisso, eu tenho um aluno, por exemplo, um aluno meu que ele está trabalhando né, o pai dele paga milão por mês de mensalidade, mas ele quer trabalhar junto com o pai de pedreiro porque ele quer ganhar as coisas, sabe? Então, assim, ele também quer trabalhar, né, para poder, sabe, para poder ter as coisas. Então, assim, o sonho deles também é nisso. E de alguma forma a gente está ensinando isso a eles. Então, incentivar o aluno a utilizar o Classroom, sabe, a postar, assistir vídeo, né, a selecionar, a usar essas ferramentas é importante, né? E é difícil a gente mesmo utilizar isso, né? Imagina eles. Então, assim, é o momento de aprender. Se não for agora, né, para frente vai ser às vezes mais difícil, né? Eu só consigo imaginar dessa forma, né? Que o aprendizado vai ser esse. Acadêmico, infelizmente, vai ficar prejudicado, né? Mas eu acredito que a gente, né, com o passar da pandemia, né, nós vamos ter que dar um jeito de recuperar, o nosso aluno vai ter que dar um jeito de recuperar em cima disso. Ele vai adquirir outras ferramentas, outras habilidades aí em cima desse contexto aí. Tinha alguém querendo perguntar ali, professor Pampu? Pode falar, Felipe. Ok, professor, obrigado. Primeiramente, boa noite, professores. Tomar a liberdade aqui de fazer uma pergunta sobre um tópico que foi levantado por você, professor Pampu, e pela professora Kelly também. Foi diretamente relacionado às avaliações ali, né? Ao processo de avaliação. A professora Kelly comentou bastante sobre como que isso está sendo enxergado, né, por ela, enquanto diante as situações, as inúmeras situações que acabam prejudicando isso devido ao ensino remoto, mas eu queria fazer um paralelo, que eu queria que a professora comentasse um pouquinho sobre isso, porque a gente pode também pegar muito do que acontece na escola, mas também trazer um pouquinho para o que a gente está vivendo agora, porque a gente também está tendo aulas remotas, então, e de física no caso, né? Eu queria que a professora comentasse um pouquinho como que seria, no caso mais ideal possível, um processo avaliativo bom para a física, se não tivéssemos todas essas dificuldades, ou que pelo menos não tivéssemos todas essas dificuldades, para trocar a prova que acontece dentro de sala de aula, ou, enfim, essas atividades que a gente sabe que precisam ser ali, naquele momento de sala de aula, quando você está observando o aluno fazer individualmente, enfim. Gostaria que a professora comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Boa noite, Felipe. Nossa, eu acho que eu não tenho uma resposta, né? Eu acho que, como alguns já sabem, eu fiz minha graduação, em alguns momentos, em aulas sozinhas. E cada professor me avaliava de alguma forma diferente, né? Apesar de ser presencial, era aula individual. Então, eu tive aula experimental sozinha, eu tive aula de física teórica sozinha, eu tive aula da parte pedagógica sozinha, e nenhum deles, não era a mesma forma de avaliação. Acho que é muito difícil você pensar numa única avaliação que você pudesse abranger todos, assim. Né? Eu, assim, quando eu converso com meu aluno pelo WhatsApp, por exemplo, ele tirar uma dúvida, eu já estou meio que avaliando ele, pelo interesse, pelo que ele vai mostrando que ele entendeu para tirar a dúvida, né? Porque agora já estamos na metade do caminho, vamos dizer assim. Então, é para o aluno ter já algum conceito ali, ter aprendido algum conceito. Então, esses normalmente eu até anoto, assim, deixa anotadinho ali para caso a atividade que é postada no Class, ele não atinja a nota, eu complemente, ou até mesmo né, reveja, porque como o professor mesmo falou, eu comentei, existe cópias, então você também sabe que tem um aluno que de repente acerta tudo, mas na sala de aula não participa.
Tudo isso eu também estou tentando levar em consideração, assim, né? Mas é muito difícil a pergunta, assim. Eu não sei uma avaliação, assim, que seria a melhor, assim, possível. Eu acho que a avaliação contínua que nós deveríamos fazer sempre, que a gente acaba tendo que apresentar uma prova na aula presencial, como agora na remota, mas a avaliação é contínua. Eu acho que você tem que olhar para o teu aluno o tempo todo, porque também a gente sabe que às vezes no momento da prova o aluno pode ter vários fatores que faz ele não mostrar tudo que ele realmente aprendeu ou que ele sabe. Eu tenho alunos meus que nas aulas participavam, entregavam tudo, mas no dia da prova ele estava gripado. Aí ele não conseguia se concentrar e não foi muito bem, mas eu sei que o aluno estava ali todo dia, que ele me perguntava, questionava, que ele entregou os outros trabalhos, que ele. E, no meu ponto de vista, talvez aquela nota daquele dia eu não conseguia me mostrar tudo que ele poderia, assim. Mas muito difícil a pergunta. Tomara que tenha pelo menos ajudado, assim. Mas é difícil. Gustavo ou professora, alguém, um professor queira complementar? Magno, com relação assim, você está falando com relação a essa época de pandemia ou no modo geral? Eu tava concentrado em outra coisa aqui, na verdade, na tua pergunta. Essa época de pandemia mesmo, professor. Porque eu faço essa pergunta porque é justamente o momento que a gente vai começar a viver agora. A gente vai começar a ter aula de física novamente, e um dos tópicos que foi levantado por nós, até mesmo por nossa professora, a professora Jane, foi justamente isso, a questão da avaliação, né? E realmente é algo que nos preocupa, tanto acho que para o professor enquanto avaliando seus alunos, mas até mesmo para a gente. A gente tem um referencial de a gente está aprendendo mesmo, a gente só está reproduzindo esses conhecimentos aqui e, enfim, levando isso para frente. Então, mais nesse sentido, talvez, se isso ajuda a Sim. focar um pouco a conversa. Cara, o único jeito da gente aprender, né, acho que alguma coisa, só ativar a câmera aqui. O único jeito da gente, acho que aprender alguma coisa é falando. Assim, eu acredito que a gente pega o aprendizado, né, é pela fala, né? Assim, o papel ele é malandro, né? Porque você pode, como a Kelly falou, ele pode ser cópia, tal, e a gente fica meio assim. Eu vejo assim que eu vou te falar por mim, né? Assim, o que eu tô vendo. Eu vejo assim que a aula remota ela demanda mais avaliações, né? E avaliações menores. Então, assim, do que você ter, por exemplo, uma prova, você vai ter, sei lá, 5 atividades, né? E isso de alguma forma vai te dar um parâmetro melhor do aluno, né? Eu vejo isso por uma escola na qual eu trabalho. Então, assim, para mim ficou um resultado interessante. Eu peguei, por exemplo, uma escola, né, uma turma X, e eu comecei a tabular, literalmente, acesso, certo, e entrega de atividades. Então, atividades, tipo assim, esquema de estudo, lista de exercício, certo? Eu tava olhando assim, né? Então, ó, então tem que entregar até tal dia, assim. E é muito engraçado que, por mais que eu sei que algumas vezes são cópias, mas pela quantidade de exercícios, a gente começa a perceber alguns padrões, né? Então é interessante assim. E dali a gente começa a perceber algumas coisas, né? E ali depois de quando a gente começa a perceber, daí com a aula Zoom, né? A gente utiliza o Zoom, né? Mas aqui a gente pode utilizar o Meet no caso. A gente começa a perceber se o aluno ele está sabendo ou não. Então assim, ao meu ver, né? O meio de avaliar nesse momento é fragmentar as avaliações, né? Eu acho que, inclusive, a federal, acho que ela está fazendo isso, né? A minha cunhada, ela tá fazendo, por exemplo, álgebra, né? Então, toda semana tem avaliação, né? Aí o professor inventa lá um jeito de colocar, por exemplo, faz as matrizes lá, colocando os números lá do número acadêmico dela, tal, lá, né? Do GRL, sei lá as quantas dela lá, né? Para tentar maximizar, mas na verdade é só trocar as letras, né? Assim,
Mas o que vai mudar, na verdade, é a sua conclusão daquilo ali, né? Então, o professor, de alguma forma, ele vai pedir para que, assim, faz o cálculo, tudo mais, mas ele pede, de alguma forma, uma conclusão, né? O que aquele sistema determina, né? Então, assim, então seria mais isso, né? E eu acho que é mais pingado, né? Pelo que eu entendo, né? Do que ser algo mais, tipo assim, ter uma avaliação em si, pelo que eu tô vendo, é algo mais pingado e mais avaliações, né? Menores, em menores porções do que ser uma avaliação com 10 questões, às vezes são mais avaliações com um número menor de questões. E aí foi o que a Kelly falou, né? A gente acaba muitas vezes durante as aulas, a gente começa a perceber o interesse dos alunos, se ele realmente está aprendendo ou não. Porque é muito fácil, né? Você pega às vezes uma questão muito difícil, a gente sabe que o aluno às vezes tem uma certa dificuldade, mas às vezes o cara faz umas perguntas meio nada a ver. Então a gente começa a perceber também que ali não houve tanto aprendizado, né? Então, assim, eu acredito que é nesse formato mesmo, sabe? É pelo número de avaliações, pelo que eu tô vendo, assim, sabe? Daí eu consigo gerar uma nota, né? E daí, pela quantidade de avaliações, eu consigo, inclusive, gerar uma nota e ter um parâmetro do meu aluno, sabe? Eu consegui perceber isso, mas assim, né? Dentro da minha prática, né? Seria uma forma nesse momento de pandemia, né? Não sei se ficou claro a minha, a minha posição, assim, né? Minha resposta para você, Magno. Ficou sim, senhor, com certeza. Sim, Sim. beleza. Obrigado. Nada. Professora Kelly também, obrigado. Você acha que Carolina vai falar? Eu queria complementar um pouquinho, como a gente está passando por um momento que é único, né? Nunca passamos por isso. Eu penso que o próprio processo avaliativo ele também vai precisar ser reestruturado, né? Um dos caminhos, como o professor Gustavo apontou, é essa maior quantidade de atividades. Mas por outro lado, eu penso que a gente também precisa levar em consideração o tempo, né? Porque a forma de organização temporal, ela também modificou. Então, eu percebo, eu não estou com aulas de física no formato remoto nesse momento, né? A minha disciplina é instrumentação para o ensino de física, com o pessoal da turma 2018, que tem uma outra característica, né? A gente trabalha na área da educação, então, mesmo propondo atividades semanais, os estudantes também acabam não conseguindo desenvolver aquilo que é proposto. Então, eu penso que é um momento tanto para os professores repensarem estratégias avaliativas, né, o formato de prova, como a gente conhece, talvez não funcione muito bem, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de avaliar, né, e acho que nesse sentido do que o Gustavo trouxe, fragmentar as atividades, né, propor mais atividades mais curtas, eu acho que vai proporcionar que o estudante possa realizar aquilo que está sendo proposto e, ao mesmo tempo, o professor também possa fazer esse acompanhamento mais de perto, né, a cada tópico ou a cada módulo ali, vai fazendo avaliações menores. E tentar utilizar as possibilidades que as ferramentas nos proporcionam, né? No IF, nós estamos trabalhando muito com o Moodle, e no curso que os professores estão fazendo, eles também abordaram algumas possibilidades, né, de trabalhos colaborativos, algo que você possa, mesmo à distância, fazer os alunos trabalharem em grupos. Então, tentar minimizar um pouco essa questão da cópia, fazendo os alunos trabalharem coletivamente, mesmo que à distância. Acho que era isso. Colocar também um pouco da minha, vamos chamar assim, opinião sobre essa questão. Aquilo que o Gustavo comentou é realmente importante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no conceito de memória de trabalho, essas atividades
cercadas, digamos assim, menores, elas facilitam a aprendizagem quando a gente pensa nessa forma de estrutura por atividades, né? Ela ajuda nesse sentido. Inclusive, se vocês forem olhar em cursos EAD, normalmente ele tem esse tipo de divisão menor, digamos, com objetivos mais específicos para cada atividade. E uma outra questão também, que talvez seja uma coisa que a gente não tenha tanto costume de pedir, mas que talvez fosse interessante nas avaliações, porque aí como aluno, né, estava fazendo uma disciplina, é, durante as resoluções de exercício, por exemplo, ir construindo um diálogo com aquilo que você está resolvendo, né? Em que sentido que eu falo isso? Muitas vezes eu falo nas disciplinas que eu dou no ensino superior que a gente precisa fazer um diálogo com os textos, né? E, por exemplo, a Kelly comentou que os alunos pegam os materiais impressos, né? Então, de que forma que esses alunos poderiam construir um diálogo, né? Construir um diálogo com o material de leitura que eles vão ter para resolver aqueles exercícios. Então, dentro, se for pensar como um instrumento avaliativo, dentro daquele instrumento avaliativo, seria talvez uma forma de pensar um instrumento desse jeito, que o aluno, além de resolver o exercício, ele tem que colocar algumas impressões pessoais sobre o processo de resolução, por exemplo, né? Isso foi uma das questões que eu realizei agora nessa atividade que eu estava fazendo. Então, se a gente for pensar em instrumento avaliativo, talvez o que a gente tenha que pensar é como construir, primeiro, né, esses instrumentos menores, por causa dessa gestão de tempo que ela é um pouco mais difícil de se ter, e também como fazer com que os alunos conversem tanto entre si, como com os materiais de leitura que eles têm, né? Porque isso acaba não acontecendo em sala de aula, muitas vezes, por causa da gestão da classe mesmo. Às vezes o aluno ele não tem o costume de conversar com o texto, porque a gente vai lá na mediação pedagógica e conversa com aquele aluno. Então, talvez ele não tenha tanta essa experiência. Talvez esse também seja um outro desafio que a gente tem para esse tipo de trabalho remoto. Professora Jane, pode argumentar, professora. Obrigada, Kelly. Então, vou só comentar em cima aí da fala de todos vocês, começando pela pergunta do Felipe, né, que lá foi bem de encontro, aí até ele me citou por causa da disciplina de Física D, que a gente vai começar a partir da semana que vem fazer aulas remotas, né, ou intermediadas aí pelo Moodle, né, o IFPR, ele tem esse ambiente virtual, né, então eu vou começar a interagir, experimentar, né, fazer um trabalho com o Moodle. E a pergunta do Felipe surgiu até porque eu fiz um questionamento para eles, para os alunos, a gente conversou hoje à tarde, como é que ia ficar, né, o que eles esperavam, assim, da avaliação, né, de como que era no presencial e como é que a gente ia fazer esse processo, como é que eles iam ter um feedback, né, eu poderia também ter um feedback de saber se eles estão de fato aprendendo ou só estão, tipo, acompanhando e tudo mais, né. Então, como acho que o Gustavo falou, a Carol, o Pampu, né, todos comentaram aí, e também vendo, participei de uma reunião também de professores que já trabalharam aí em meses anteriores aí com algumas atividades remotas, né, o caminho deve ser esse mesmo, vai ter que fracionar, né, em vez de fazer uma prova, como normalmente a gente faz, com um bloco grande ali de conteúdos, fazer pequenas avaliações. E além de fragmentar, né, tipo, toda semana vai ter alguma coisa para fazer, talvez tentar diversificar, né, então às vezes vai ter um exercício para resolver, às vezes vai ter uma questão de múltipla escolha para responder, ou às vezes vai ter que formular um parágrafo, né, ali uma discussão, ou um comentário lá no fórum, ou uma outra ferramenta, até que o Moodle ele possibilita, como a Carol falou, né, de construção coletiva ali, de um texto que aborde o tema, enfim. Eu acho que aí a gente vai ter que usar a criatividade
e estudar bastante também para aprender a dominar essas ferramentas, porque o Moodle, o Classroom, ele é até um pouco mais intuitivo, né? O Moodle, assim, fazendo o curso que o Instituto ofereceu para os professores, né? A gente teve uma noção, aprendeu um pouquinho algumas coisas, mas para saber de fato usar é na hora da prática mesmo, que você abre a turma, coloca as atividades, tem a matrícula dos alunos e a coisa começa a fluir, né? Para a gente ver se funciona e como se desenrola. Então, também vai ser um desafio para nós, professores, né? Em particular, no meu caso, dominar essa ferramenta e fazer bom uso das ferramentas que a gente pode usar para guiar o estudo dos alunos, o aprendizado dos alunos e, ao mesmo tempo, fornecer um feedback, né? Para fazer a compor aí o processo de avaliação, né? Para ver se ele está conseguindo entender, conseguindo aprender e tal. E só para finalizar, uma coisa que o Gustavo falou, né? E até a Kelly, né? Esse momento, né? O aprendizado acadêmico, né? Vai ficar um pouco defasado, né? Principalmente, a gente está falando nas escolas de modo geral, né? Desde crianças ali da educação fundamental, ensino médio e tudo mais, né? De fato, é um desafio muito grande, né? É muito complicado, porque a realidade de cada um, e nós não estávamos preparados, ninguém estava, né? Nem professor, nem alunos, as crianças, imagina colocar uma criança para ficar assistindo TV ali, às vezes fica horas ali, um monte de tarefa para fazer toda semana, nem os pais, às vezes, entendem muito bem, nem conseguem, às vezes, orientar os próprios filhos, então é bem complicado, assim, bem desafiador. E como o Gustavo falou, né, às vezes tem que ensinar, o aluno não sabe mandar um e-mail, não sabe fazer o upload de um arquivo, não sabe usar aquela plataforma, acessar, né, o que é abrir uma conta, ter um login de acesso, uma senha de acesso, depende do software que você usa, ou o ambiente que você se encontra, às vezes muda, né, esse login, muda essa senha, as pessoas têm dificuldade com isso, porque a gente está na era da informação, da tecnologia, mas as pessoas na prática o que sabem mexer é no smartphone, no que é mais intuitivo, como o Gustavo falou, né? No Instagram, no Facebook, na tentativa e erro, ele aperta, né? Com o dedo ali numa janela, noutra, e vai clicando ali e dá certo. Agora, na frente do computador, aprender a usar uma ferramenta um pouco mais complicada, fazer outras atividades não tão intuitivas, né? É um desafio também, né? Então era isso. Só mais comentar, assim, que é um desafio, né? Eu não sei como vai ser, estou na expectativa de ver como é que vai ser o tempo, né? Porque fico pensando em gravar às vezes aulas, e tem que aprender a editar, fazer vídeo também, o tempo que isso leva, se eu vou conseguir toda semana colocar o conteúdo do jeito que eu quero, mais elaborar, porque tem que produzir um material também, por exemplo, no Moodle, eu tenho que ir lá, vou colocar questões, perguntas, eu tenho que digitar muitas vezes, mesmo que for copiar de algum lugar, vai ter que editar lá, tem um editor de texto, e isso demanda tempo, horas de trabalho, né? Então, também vai ser uma experiência aí nesse sentido, para ver como eu conseguir explorar esses recursos o máximo possível, para poder oferecer uma aula, né, minimamente uma qualidade e com as condições para que os alunos consigam desenvolver, aprender, né, de fato. Então era isso, obrigada. Eu penso que é desafio para os dois lados, né, Jane? E estamos todos aprendendo. Eu costumo falar pro pessoal que é isso, assim, eu também estou aprendendo a mexer, e vocês vão aprendendo, vão me avisando, vão me lembrando das coisas que às vezes eu esqueço, e acho que é isso, é desafio para todo mundo, para nós, para eles, para as famílias, que às vezes tem um computador e tem que dividir entre todas, né, tem outras pessoas da família tendo aula e precisa também acessar o computador. Então, acho que a gente também precisa, né, de certa forma, flexibilizar alguns processos e ir avaliando outros aspectos que não só o aprendizado, né, e avaliando esse novo processo, esse novo formato aí de ensino remoto.
Acho que é por aí também. É muito, muito desafiador mesmo para todo mundo. E até no começo aí, no meio da fala da Kelly, até a gente, né, enquanto professor, tem desafios, né? Minha internet, eu tive que reiniciar o modem, igual o Gustavo, porque travou tudo. Aí eu estou no celular agora com os dados móveis, né? Aí você imagina, né? Vai fazer um meeting ali, uma aula no meio de uma discussão, daí o próprio professor trava, tem que parar, tem que sair, daí às vezes no meio aí algum aluno acaba, né, cansando, desistindo, sai, não volta. É complicado, né? Sim, bem complicado. Por isso o nosso título de hoje era Os Desafios do Ensino em Tempos de Pandemia, né? Não temos respostas para tudo, estamos todos passando por esses desafios de uma forma ou de outra, né? Alguns com mais desafios, outros com menos, alguns lidando melhor com as situações que estão sendo colocadas. E acho que uma das intenções dessa nossa roda de conversa era isso, né? Para colocar que estamos vivendo um momento único e não temos resposta para tudo, né? E partilhar essas experiências, acho que nos ajuda também a repensar as próprias práticas e pensar em outras possibilidades, né? Aquilo que é possível para esse momento. Kelly, quer comentar mais alguma coisa? Não, eu só queria trazer um exemplo, né? Eu quero. Não, de uma aluna, assim, que me procurou, assim, também, que ela estava trabalhando, aí ela estava estudando, né? E acabou que estava tudo acontecendo ao mesmo tempo e as aulas remotas, daí ela falou assim, como que as pessoas conseguem? Ela estava ficando louca. Daí eu falei, né? Eu faço isso também, né? Eu acho que achar o equilíbrio de estar no mesmo ambiente, onde é seu trabalho, seu lazer, ou no caso de quem está estudando, seu lugar de estudo, atenção familiar, eu acho que isso é um dos grandes desafios nossos como pessoas, assim, né? Que achar esse equilíbrio para a nossa saúde mental, porque para mim foi o mais difícil, assim, tentar achar uma rotina, né? De entender que tem que ter os limites de horários, porque chegou um ponto que eu estava atendendo aluno no domingo. Aí eu falei, não, domingo não. Assim, né, domingo é família, né, descanso. Então, isso também eu acho que é muito importante, assim, né? Lembramos que todos aqui nós somos seres humanos e precisamos ter uma saúde mental para poder dar continuidade em qualquer atividade que a gente tente fazer, né? É bem colocado, Kelly, porque acaba trabalhando em casa, né? Acaba misturando, né? O que é o trabalho, o que é as atividades da casa, o lazer, ou né, às vezes eu levanto de manhã, às vezes eu venho para o computador, começo a trabalhar, de repente, nossa, já é uma hora, tem que fazer o almoço correndo, porque às 14 já tem uma reunião, né? No Meet ou alguma outra coisa. E a gente fica, às vezes, perde a noção do tempo, né? Até que dia da semana ou fica perdido, né? Se é final de semana, se é dia de semana, é tudo igual, né? Antes que a gente avance para o tema da reunião da próxima segunda-feira, que é essa relação entre o trabalho e a vida cotidiana, né, vamos chamar assim. Uma das coisas que, inclusive, para ficar de reflexão, para a gente já ir pensando, se a gente for pensar na profissão docente, cada vez mais ela vai se precarizando. Em que sentido que eu falo isso? Que, por exemplo, se a gente for pensar em quem trabalha em empresa, tem alguns colegas que trabalham em empresa, e eles têm um contrato de trabalho que estipula o horário que eles podem entrar no sistema e resolver as demandas de trabalho deles. Não é qualquer horário. Então, uma reflexão que a gente pode ter é se esse novo, vamos chamar de novo normal, ou agora, não é uma outra questão que vai precarizar ainda mais o nosso trabalho docente. Mas isso é assunto para nossa próxima segunda-feira. E antes de terminar a nossa roda de conversa, gostaria de saber
alguém tem mais alguma questão que queira colocar sobre o tema de hoje? Então, professor, ninguém fez pergunta. Eu só quero agradecer novamente o convite. Nossa, acho que as conversas assim sempre acrescentam e nos dá um certo alívio, né, de sabermos que não estamos sozinhos e que desafio sempre vai existir, né? Eu só não gosto de um termo que é muito usado na mídia, que é de reinventar. Sabe? Eu acho que não é de reinventar. É questões de aprendizado, de modificações do mundo, né, da sua vida. Né? Ninguém está se reinventando, assim. É um novo normal, como eu gosto de pensar. Então, é só agradecer mesmo, né? Espero que eu consiga estar semana que vem aqui também participando. E, e dizer que, né, que discutir sobre esse tema, desafios do ensino de física, é sempre necessário. Porque o público vai se renovando, a sociedade vai se modificando, então é um tema que sempre temos que estar presente na nossa vida como docentes, né? Obrigada, professor Pompu, professora Carolina, esse caminho que chamaram. Obrigado a todos e a todas. E essa questão do reinventar também me deixa muito angustiado, né? Porque dá a ideia de que a culpa é sua por não ter se reinventado, né? Mas então, pessoal, eu agradeço a todos. Todo mundo que recebeu o convite depois da gravação vai aparecer no calendário de vocês como um link, se vocês quiserem reassistir por algum motivo. E se ninguém se opor ao contrário, talvez eu coloque ela também no YouTube. Então, Pode pôr, sem problema. a posteridade. Então, eu queria agradecer a todo mundo que falou, todo mundo que não falou. São vocês pessoas muito divertidas e espero que vocês continuem se divertindo, estudando física, estudando educação e vivendo a vida em geral. Obrigado a todos. Então, até a próxima segunda-feira, quem comparecer. Até, boa noite. Boa noite. Até mais a todos. Boa noite a todos, até. Boa noite. Até. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite a todos. Deus abençoe. Obrigado. Deixa eu encerrar a gravação aqui.